Se Bonelli idealizou Tex, seu caráter e seu mundo, coube a Aurélio Galepini materializá-lo, isto é, por se tratar de uma personagem das HQs, dar-lhe forma, criá-lo graficamente, desenhá-lo. Por meio do contato dos leitores com a figura da personagem, o impacto em seu imaginário foi incalculável. Impacto esse cujos efeitos perduram até hoje, uma vez que Tex, ainda atualmente, é sucesso em todo o mundo. Sendo o Ranger uma figura tão popular, é natural que haja interesse por sua fonte, por sua origem, ou melhor, por seus criadores. Como no vídeo passado falei de Giovanni Luigi Bonelli, criador de Tex, neste falarei de Aurélio Galepini, seu primeiro desenhista. Aurélio Galepini, também conhecido como Galep, nasceu em Casale di Pari, uma aldeia italiana, em 28 de agosto de 1917. Ilustrador e cartunista, foi um artista muito produtivo. Ficou conhecido principalmente pela personagem Tex, da qual foi o primeiríssimo criador gráfico e um dos principais desenhistas por mais de 4 décadas, bem como também desenhista de capa dos primeiros 400 números da série regular, até 1994. Filho de pais sardos, viveu a maior parte da sua juventude justamente na Ilha da Sardenha, onde começou a desenvolver desde cedo a paixão pelo desenho de cavalos. Paixão essa que não desapareceu nos primeiros anos de escola. Segundo seus pais e pessoas conhecidas, o brinquedo preferido de Aurélio, quando criança, eram os lápis, com os quais rabiscava tudo o que estava ao seu alcance, a não ser quando ele os mastigava, como quase todas as crianças fazem. A infância de Galep na comuna de Iglesias foi muito difícil, pois seu pai ficou doente e tinha 5 filhos para criar. Assim, a família era sustentada apenas com o salário da mãe, que dirigia uma creche na comuna de Domus Novas. Quando estava no 3º ano da escola, passou as férias de verão na creche na qual a mãe era diretora. Pôde, assim, hospedar-se frequentemente na vida dos benfeitores daquela cidade, os latifundiários que haviam fundado a creche. Assistiu aos desenhos animados daquele tempo que eram mostrados aos filhos daqueles senhores, como, por exemplo, o gato Félix, personagem criado pelo australiano Pat Sullivan em 1917. Iglesias reservou a Aurélio um grande privilégio. Seu tio era o gerente do único cinema do local. O pequeno, assim, tinha entrada gratuita. Inspirado pelas imagens do cinema mudo de Tom Mix e dos demais heróis dos primeiros filmes de faroeste, Aurélio desenhou cenas de tais filmes em ritmo frenético e as alternava com personagens de desenhos animados. O gato Félix foi um deles. Estimulado pelos elogios de pessoas conhecidas, dedicou-se a tais desenhos com consciência profissional e, com o passar do tempo, o entusiasmo se tornou uma paixão intensa. Quando tinha pouco mais de 10 anos, a família e ele se mudaram para a comuna de Cagliari, pois o pai havia sido contratado por uma grande construtora. Em tal lugar, encontrou um ambiente estimulante à atividade de desenhista a que tanto queria se dedicar. Como naquela época não existia escola artística em Cagliari, Galep teve de recorrer a estudos mais convencionais, uma escola comercial e um instituto industrial. Além de aprender a escrever cartas comerciais e a usar lima e martelo, recebeu elogios e incentivos tanto dos pais quanto dos 2 pintores que conheceu,
que lhe recomendaram, caso não pudesse frequentar uma escola de arte, não desanimar e aperfeiçoar seu método com a natureza. Desde criança, ele criava suas próprias histórias em quadrinhos, isto é, cartoons com o texto embaixo, nos moldes do Correio dos Pequenos. No segundo ano do curso do Instituto Industrial, abandonou os estudos para dedicar-se ao desenho e à pintura, os quais praticou como autodidata. No final de 1935, começou a enviar desenhos para os jornais. Como a sua vontade de entrar nesse setor era gigantesca, oferecia gratuitamente as suas colaborações. Entre os muitos aos quais as enviou, o primeiro a responder foi um representante de brinquedos que havia importado da Alemanha um pequeno projetor de 2 tempos chamado Cine Dux. A iniciativa, todavia, não obteve tanto sucesso, o que, segundo disse o próprio Aurélio, causou-lhe aborrecimentos mais tarde. Em 1936, após uma resposta positiva de Marco Aurélio, uma revista satírica, trabalhou como ilustrador de contos de fadas para uma nova publicação dos editores dessa revista, a Mundo Infantil, uma revista semanal. Um dos contos de fadas que ilustrou foi O Segredo de Mulhor. Em 1937, para Amanhã, um periódico de Nápoles, ilustrou As Extraordinárias Aventuras de Pultino, baseado em textos de Pasquale Rocco, publicação que atraiu para si a atenção de um vasto público. De 1937 a 1939, colaborou em Modelo, suplemento publicado por Amanhã de Nápoles como ilustrador profissional, com as histórias ilustradas Em Terra Estrangeira, O Julgamento dos Crocodilos, O Mestiço Misterioso, Noite de Natal, A Sombra do Tricolor e Uma Aventura no Klondike, histórias que exaltavam os ideais patrióticos e nacionalistas. No conto Em Terra Estrangeira, ilustrado por ele em 1938, Galep se depara, quem sabe pela primeira vez, com o gênero faroeste, 10 anos antes do nascimento de Tex. Atendendo a um convite de Mário Sassoli, representante do Cine Dux, passou a morar em Milão e trabalhar para ele como ilustrador de seus primeiros filmes infantis. Apesar de desgastado com o ritmo frenético e excessivo do trabalho, não podia desistir, pois seus ganhos, além de sustentá-lo, auxiliavam também no sustento de sua família em Cagliari. Felizmente, Frederico Pedrocchi, chefe do setor infantil da editora Arnoldo Mondadori, que Aurélio conhecera meses antes, lembrou-se dele e lhe enviou o roteiro que ele criara de uma nova história em quadrinhos, a qual deveria ilustrar para a editora Abril de Cesare Civita. Em 1939, ocorreram os primeiros contatos com a editora Mondadori, intermediados por Pedrocchi, de quem Galep afirmou: "Ele me ensinou os truques dos quadrinhos, o close-up, o plano geral, o plano reverso, o plano americano, o espaço para dar ao texto e ao desenho, etc. Enfim, com ele eu aprendi exatamente o que diz o quadrinho. Com ele eu amadureci." Ilustrou alguns contos de Pedrocchi como Pino, o Grumete e As Pérolas do Mar de Oman, publicados na Itália pela editora Arnoldo Mondadori. Depois de um ano de trabalho em Milão com Frederico Pedrocchi e Mário Sassoli, teve de voltar a Cagliari porque se aproximava sua convocação para o serviço militar. Tendo sido designado para a Força Aérea, teve a sorte de ser transferido para o aeroporto de Bresso, perto de Milão. A simpatia do departamento e a promoção a primeiro aviador lhe permitiram usufruir de condições mais vantajosas, como alugar uma pousada em Milão, onde pernoitava e ilustrava roteiros. Quase ao término das ilustrações de As Pérolas do Mar de Oman, recebeu dispensa e voltou para Cagliari. A entrada da Itália na guerra, ocorrida alguns meses depois, em junho de 1940, encerrou uma era de sua vida. Chamado de volta ao exército, teve de ficar em um quartel em Cagliari,
sujeito a uma disciplina mais rigorosa do que a de Bresso. A colaboração com Frederico Pedroche foi definitivamente encerrada. No final da guerra, Pedroche morreu durante um bombardeio ao trem em que viajava. Em setembro de 1941, devido à triste circunstância da morte de um irmão militar, foi colocado em licença temporária. Aproveitando-se de sua fama e profissionalismo, decidiu contactar o editor Mário Nervini, de Florença, que lhe garantiu o trabalho. Começou a colaborar em O Aventureiro, uma revista de quadrinhos de Mário Nervini, para a qual ilustrou vários contos. Em alguns casos, ficou responsável também pelos roteiros de histórias como A Lenda dos Rudge e Corações e Máquinas de Aço. Incentivado por Nervini, começou a escrever os temas de suas próprias histórias. Quando o cartunista Jove Top morreu em 1942, herdou suas funções na editora. Aventurou-se no gênero humorístico, tendo de preencher a lacuna deixada em O 420, uma revista satírica semanal. Nessa nova atividade, seu amigo Dino Schiatti, diretor artístico, auxiliou na redação dos textos com sua veia debochada bastante fecunda. Foi justamente nesse período que o jovem artista decidiu abreviar o nome, passando a assinar Galep. Colaborou também com a editora de Tino Del Luca para complementar seus rendimentos escassos. Ilustrou para essa casa publicadora os álbuns O Justiceiro Invisível, ambientado na época da Revolução Francesa, O Cavalheiro Corsário, dedicado à epopeia dos piratas das Antilhas, e uma série de quadrinhos intitulada O Caminho para a Vitória, desenhado para O Intrépido, um periódico cômico de quadrinhos. Em janeiro de 1943, foi repentinamente chamado de volta ao exército. Anton Dino Domenicali, diretor do IMA Film, ofereceu-lhe a possibilidade de fazer parte da equipe que se preparava para criar o primeiro desenho animado italiano, A Rosa de Bagdá, o que acabou não ocorrendo devido às suas obrigações militares para com a pátria. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, a pedido das irmãs vicentinas, pintou algumas obras, entre as quais um quadro de São Vicente, em exposição na capela da igreja dessas irmãs, em Cagliari, trabalhos que assinou apenas tarde na vida. Voltou ao ofício de cartunista em 1947. Iniciou uma longa colaboração com a revista Intrépido, para a qual ilustrou várias histórias em quadrinhos. Paralelamente, também ilustrou algumas edições de clássicos da literatura como Os Três Mosqueteiros, A Máscara de Ferro, As Mil e Uma Noites, As Aventuras do Barão de Munchausen e Os Noivos, e, no mesmo ano, voltou a Nervini para desenhar uma versão cômica de Pinóquio de Carlo Collodi. Em 1948, Thea Bertazzi, chefe da editora Audaz, contratou-o para ilustrar duas novas séries de quadrinhos criadas por seu ex-marido, Giovanni Luigi Bonelli, Olho Escuro, e a personagem por meio da qual seu nome ficou conhecido mundo afora, Tex Willer. Olho Escuro não teve sucesso e foi encerrado depois de alguns números. Já Tex, que começou de modo discreto, tornou-se aos poucos uma das principais séries italianas de quadrinhos e, assim, a ocupação principal do desenhista ao longo de sua vida, tanto que ele teve de se mudar de Cagliari para Milão, para a redação de Thea Bonelli, para desenhar as duas personagens. Assim, outros desenhistas tiveram de se juntar a ele no desenho de Águia da Noite. Guglielmo Leteri, Francesco Gamba, Giovanni Titti e Hélio Nicolo. Inicialmente, Galep se inspirou no ator americano Gary Cooper para compor as características faciais de Tex. Depois, tomou a si mesmo como modelo. Também desenhou o rosto de Tex em histórias cuja arte final ficou a cargo de Virgilio Muzzi. Em relação aos cenários de Tex, admitiu que, pelo menos inicialmente, não estava bem preparado para o gênero faroeste. Para os cenários nos quais Bonelli ambientou as aventuras do Ranger,
Galep inspirou-se muitas vezes nas paisagens da Ilha da Sardenha, onde passou parte de sua vida e que, certamente, conhecia melhor que as pradarias americanas, e também nas montanhas da região de Trentino, onde, sempre com o lápis e caderno à mão, passava as férias com sua família. Em 1977, interrompeu seu compromisso exclusivo com Tex apenas para ilustrar um dos volumes da coleção Um Homem, Uma Aventura, da editora Audaz. A história O Homem do Texas, com o roteiro de Guido Nolito, pseudônimo de Sérgio Bonelli, filho de Gianluigi Bonelli, o criador de Tex. Foi o único capista de Tex até o número 400, de fevereiro de 1994, do qual também foi desenhista. Em 10 de março de 1994, na cidade italiana de Chiavari, Aurelio Galepini faleceu. Deixou incompleta a última história de Tex que estava ilustrando e foi substituído por Cláudio Villa. Entre os muitos quadrinistas que teceram considerações sobre o mestre Galep, está um destaque da nova geração, Lucio Filippucci. Ele disse: "A sua figura me acompanhou desde os meus primeiros passos no mundo das histórias em quadrinhos como um gigante, um titã mitológico que eu via inalcançável naquele Olimpo dos grandes autores da nona arte. Galep permanece, para nós desenhistas de quadrinhos, um indicador de bravura e humildade, sendo esta uma qualidade que tenho como essencial em um grande autor. Um artista que deve pertencer por direito à legião dos grandes autores das histórias em quadrinhos mundiais."